O pensamento é uma ferramenta como qualquer outra. Precisa ser usado de forma correta. O uso errado pode gerar muitos males na sua vida. Esse é um vídeo da série Sabe os Conselhos. Nunca diga ou escreva algo pensando no que você deseja evitar que os outros entendam. Um fato muito comum que causa dissabores para muitas pessoas é ser mal interpretado quando escreve ou diz algo. Isso já aconteceu com você? A pessoa escreve ou diz algo buscando um resultado positivo, mas o que ocorre é que não só a outra parte não entende o que foi dito ou escrito, como ainda entende exatamente o contrário. Os resultados disso? Catástrofe. Isso já ocorreu com você? Isso ocorre com você? Se sim, é porque quando você vai escrever ou dizer alguma coisa, você põe na tela da sua mente aquilo que você não quer que os outros entendam. Aquilo que estiver na tela da sua mente é o que as outras pessoas vão entender. Experimente fazer o contrário. Quando for escrever ou dizer algo, tome um tempo antes e ponha no seu cérebro, na sua mente, exatamente aquilo que você deseja que a outra pessoa entenda. Use esse tempo para pensar na emoção que você deseja transmitir, nas ideias que você deseja que sejam plenamente entendidas, na mensagem que efetivamente você quer comunicar. Você precisa entender que apenas 7% da comunicação está nas palavras usadas, que é o que eu chamo de verbal. E os outros 93% estão naquilo que não é dito ou escrito, que é o não verbal. Eu lhe aconselho, e esse é mais um conselho, a sempre estruturar mentalmente a sua comunicação antes de fazê-la. O oposto disso é tragédia. Aprenda a pensar antes de escrever ou falar. Você nunca vai se arrepender disso. Só é necessário você ter humildade de reconhecer que é você que tem que mudar, não os outros. Que quando os outros não te entendem, o problema está em você. Seu futuro, ele já começa agora. Pense nisso. O discernimento deve ser a sua semente, antes que a paz seja a sua colheita. Seja diferente da grande boiada, vale a pena ser incomum. Como escreveu Napoleão Hill, existem 10 fraquezas contra as quais todos nós devemos tomar muito cuidado. Uma delas é o hábito de tentar colher antes de semear. E todas as outras 9 acham-se reunidas no hábito de arranjar desculpas para justificar cada erro que cometemos. Mas o conselho? Você sempre terá 2 caminhos para escolher, o da sabedoria ou da estultícia e tolice. Nunca se permita pensar e agir de forma passional, emocional, especialmente quando você estiver passando por conflitos. Nunca se permita andar e agir como faz a grande boiada humana. Você sabe quais são as principais diferenças entre um imbecil e um sábio? O imbecil diz, eles me rejeitaram. O sábio diz, eles rejeitaram a minha ideia. O imbecil diz, bateram de novo no meu carro. O sábio diz, eu bati o carro. O imbecil julga as coisas pelos próprios olhos. O sábio julga as coisas pela lógica universal. O imbecil diz, eu não sou o único que acha isso. Outros pensam como eu, mas não falam. O sábio diz, essa é a minha opinião. O imbecil diz aos outros, você nunca me entende. O sábio diz, às vezes eu me comunico de uma forma que não consigo me fazer entender. O imbecil diz, você não me entendeu. O sábio diz, eu não me expressei bem. O imbecil tem o cérebro lento e a língua rápida. O sábio tem a língua tardia e o cérebro veloz. O imbecil deixa as emoções controlarem suas ações. O sábio faz suas ações controlarem suas emoções. Por isso, eu lhe aconselho sempre a pensar antes de dizer ou escrever algo. O imbecil quer que as coisas sejam como ele quer. O sábio reconhece as coisas como elas são. E você sabe, quando é sábio, que você respeita aquilo que não pode mudar. O imbecil quer receber um aumento para depois melhorar. O sábio, ele melhora para receber o aumento. O imbecil joga lixo pela janela do carro e ensina seus pequeninos, também futuros imbecis, a fazerem o mesmo. O sábio guarda o lixo dentro do carro até poder jogá-lo em locais apropriados, adequados. E com isso ensina os seus futuros sábios, suas crianças, a fazerem o mesmo. Imbecis adolescentes aterrorizam colegas de escola com bullying. São estúpidos de qualquer um que eles acham que seja diferente deles. Mas adolescentes sábios estudam, seguem os próprios padrões e ajudam aos colegas que muitas vezes são aterrorizados pelos imbecis. Você que tem que escolher. Como é que você quer ser? Você quer estar entre os sábios ou quer estar entre os imbecis? A escolha é sua. Eu lhe aconselho a sempre buscar o caminho da sabedoria e analisar os resultados dos seus hábitos. O oposto disso é tragédia. Tudo que você planta, você colhe. Primeiro você escolhe, depois você colhe. Se você quiser ter resultados diferentes na sua vida, você terá que fazer coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas de forma diferente. Mas sem dúvida, desligue a sua TV, ligue seu cérebro e afaste-se dos imbecis. Buda escreveu,
Se falarmos e agirmos com o espírito sereno, então a felicidade nos seguirá como a nossa sombra que nunca nos abandona. Mais um conselho? Você sempre poderá escolher estar entre os nécios e os dementes, ou andar entre os sábios desse mundo. Nunca dê uma opinião a quem não perguntar a sua opinião. As pessoas mais odiadas e rejeitadas do mundo são aquelas que se miscuem, se intrometem na vida alheia, que opinam sem que ninguém tenha lhes pedido, que amam dar pitacos na vida dos outros, que acham que sabem tudo, que se intrometem na conversa alheia, que falam sem saber se podem, que respondem o que não lhes foi perguntado, que sofrem de verborragia e de vácuo cerebral, que vão onde não são chamadas e muito menos desejadas. Já viu gente assim? Esse é um dos piores tipos de imbecil que existe no mundo. E gente assim está em toda parte. Eis alguns exemplos mais comuns. Pais e mães que se intrometem na vida dos filhos casados. Avós que estragam os netos e contrariam a ordem dos pais, prejudicando o casamento. Pessoas entendidas que se acham no direito de criticar o modo como você cria seus filhos. Casais que dão opinião nas questões da vida do outro casal sem que lhes peça. Conhecidos que opinam negativamente sobre o carro que você acabou de comprar. Engenheiros de obra pronta, que não sabem como algo foi feito, nem por qual razão, mas chegam tarde, opinam e criticam tudo que foi feito. Já viu gente assim? Eu vejo. Se eu ganhasse R$1 cada vez que eu vejo alguém assim, eu estaria multimilionário. Você tem que aprender a lidar com eles, porque eles nascem sem plantar e estão em todos os lugares. Eu lhe aconselho a jamais agir como eles. Eu lhe aconselho a perguntar antes de falar e nunca opinar sem que alguém tenha lhe pedido. Aprenda a calar a boca e praticar o respeito. Você nunca vai se arrepender e será bem-vindo em todos os lugares. Se você tiver dificuldade, morda a língua. É melhor ter dor, porque o seu cérebro aprende com a dor e você terá amigos em todo lugar. Muito melhor do que falar o que deseja e ter portas fechadas. Se você quiser ter muitos amigos, aprenda a entrar mudo e sair calado. Se quiser fabricar inimigos, fale sem parar e fale sem pensar. Afinal, a grande boiada faz isso. Em Provérbios 18:7 está escrito: a boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Pense nisso. É você que escolhe. Você tem liberdade para seguir o seu caminho. Você escolhe e depois você colhe. Você escolhe e depois você colhe. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, tendo melhores resultados das 7 áreas da sua vida, sendo realmente feliz como fomos criados para ser. Se você quer receber meus vídeos em primeira mão, ficar sabendo toda vez que eu coloco alguma informação nova, clica aí, se inscreve no canal, clica na sinetinha, deixa o teu gostei para mim e, por favor, comente aí o que você achou. Eu vou ficar muito feliz de saber. Longos dias e belas noites para você.